Bom dia a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você nesse dia a refletir comigo em Gênesis, capítulo de número 49, dos versos 24 e 25. A palavra de Deus diz assim: O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. Refletiremos a respeito dos 3 pontos de reflexão. O Jacó está agora vivendo os últimos momentos de sua vida. E nesse momento, Jacó então resolve abençoar a vida de seus filhos, está agora dispensando bênçãos sobre a vida de cada um dos seus filhos, antes que a sua morte venha. É interessante observar que, em especial, quando Jacó abençoa seu filho José, nós podemos perceber que ele vai falar a respeito do sucesso que José teve quando ele afirma que o seu arco, porém, permanece firme e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, pelo pastor e pela pedra de Israel. Então eu gostaria que nós estivéssemos refletindo a respeito desses 3 pontos, dessas 3 características, dessas 3 formas proféticas a qual Jacó vai mencionar a respeito do Senhor. E nós então podemos perceber que Jacó viveu muitos anos antes do Senhor Jesus ter encarnado, do Senhor Jesus ter vindo em forma de homem, e nós então podemos observar e aplicar às nossas vidas que Jacó, ao falar sobre poderoso, nós podemos perceber de forma expositiva que isso está se relacionando a alguns pontos importantes em diferentes momentos da história das pessoas. E por que então Jacó fala e diz que Deus é poderoso? O salmista vai nos dizer que grande é o Senhor, nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Então o salmista reconhece que o Deus Todo-Poderoso o é poderoso, porque o seu entendimento ele é imensurável. Ninguém pode medir o entendimento de Deus. Nós podemos ainda observar nas palavras de Maria, mãe de Jesus, quando no Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 49, ela vai dizer o seguinte: porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Maria reconhece esse grande poder de Deus e vai tratá-lo como poderoso porque ele havia feito grandes coisas. Conceber sem ter relações sexuais com um homem, ter em seu corpo o fruto da obra do Espírito Santo, o Senhor Jesus no seu santo. Então nós podemos observar que as palavras que Maria utiliza ao afirmar que o poderoso fez grandes coisas, sem dúvida ressalta o grande poder do Senhor em sua vida. Mas nós ainda vemos que Jacó vai falar de uma segunda característica, e essa segunda característica, então, ele vai falar profeticamente a José a respeito do pastor que o ajudava. Muitos anos depois, o salmista Davi vai nos mostrar qual a razão disso. Ele vai nos dizer no Salmo 23, verso 1, que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então nós podemos observar que, de fato, no Egito, mesmo com tantas dificuldades passadas por José, de certa feita, nada lhe faltou. Não lhe faltou fé, não lhe faltou a mão de misericórdia do Senhor, não lhe faltou o favor de Deus, não lhe faltou a direção de Deus quando as coisas deveriam acontecer em seu devido tempo, não faltou
para José o entendimento e a compreensão que no tempo de Deus ele seria exaltado, sairia da condição de humilhado, indo para a condição de exaltado. E nós podemos observar que isso acontece porque esse bom pastor, ele não mede esforços para poder ajudar as suas ovelhas, ajudar aqueles que nele creem, se necessário. Ele dá a sua própria vida em favor das suas ovelhas. E é isso que João vai ressaltar no capítulo 10, no verso de número 11, quando afirma o seguinte, as próprias palavras do Senhor Jesus. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas, por último, e não menos importante, Jacó também falou naquela profecia, de forma profética, a respeito da pedra. E nós podemos observar, então, que essa pedra é uma pedra importante. Essa pedra é o principal fundamento e, com certeza, pelo fato de José ter se apoiado nessa pedra principal durante todo o tempo que ali esteve, ele teve as bênçãos dos altos céus sobre a sua vida. E não foi por acaso, pois, ao nos deparar com o Evangelho de Marcos, no capítulo 12, verso 10, a palavra de Deus vai nos exortar, fazendo-nos um questionamento, dizendo o seguinte, ainda não lestes essa escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Então, observe aqui que há uma chamada de atenção para que nós estejamos observando esse detalhe. Será que nós ainda não lemos essa escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, ou seja, o fundamento principal, aquele que sustenta, aquele que é o pilar principal. E quando José fez isso no Egito, nós podemos observar que ele pôde ser sustentado, porque ele não rejeitou essa pedra principal. Infelizmente, na nossa atualidade, muitas pessoas têm rejeitado essa pedra principal em sua vida. E quem é essa pedra? A palavra de Deus, ela vai nos responder. E dessa forma eu quero concluir dizendo, utilizando nessa situação o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 11. E Pedro, ao fazer o seu discurso, vai então nos dizer quem é essa pedra. Ele vai afirmar o seguinte, este Jesus é a pedra rejeitada por vós, construtores, a qual se tornou a pedra angular. Que eu e você possamos pensar a respeito desses 3 pontos de reflexão e entender que quando Jacó abençoou seu filho José, certamente ele falava esses 3 adjetivos de forma profética e que nós também possamos pensar a respeito então desse Deus poderoso, desse pastor e dessa pedra angular, olhando para essa profecia feita por Jacó e entendendo que ele já falava a respeito de Jesus. Que Deus nos abençoe.